Olá, pessoal do canal Edificando Mentes, Lilian Bispo aqui novamente para conversar com vocês e continuar com o nosso tema, né? O nosso tema que foi falando sobre as fases da transformação. E hoje nós vamos para a parte 3, que é ainda falando sobre essa fase inicial aí, né? Essa fase número 1 ainda. E nesse vídeo eu vou falar com vocês o que é que vocês, né, que a gente enxerga nesse processo inicial de transformação. O que a gente enxerga assim que é tão uau, tão Bem, uma das primeiras coisas que a gente enxerga somos nós mesmos, né? Como eu falei um pouco, somos nós mesmos, o nosso lado bom e o nosso lado ruim, né? E dentro dessas questões aí de lado bom, lado ruim, isso aí, gente, vai depender muito do seu critério também, viu? Porque de repente uma coisa que para uma pessoa pode ser ruim, para outra pessoa pode não ser tão ruim assim. Vai depender do ponto de vista também pessoal, né? Vai de cada um. Só que aí entra uma outra questão também, né? Quando você vê uma coisa boa em você, aí você se pergunta de onde veio isso que é tão bom em mim? Né? Será de onde é que veio? E da mesma forma, quando você vê alguma coisa em você que você não gosta, de onde é que foi que veio essas coisas que eu não gosto, que eu estou enxergando em mim que eu não gosto? E uma questão importante frisar nesse ponto de enxergar o lado bom e o lado ruim são as crenças, né, que nós carregamos dentro de nós. E quando eu falo de crença, gente, eu não estou falando de fé, não, viu? Eu estou falando crença, quando eu falo crença, são aquelas programações que foram nos colocando, que foram nos colocadas dentro da nossa criação, dentro da nossa sociedade, com as pessoas com quem convivemos. São informações que nós acreditamos como verdades. E nós interiorizamos essas verdades e vivemos, né, de certa forma. Como, por exemplo, tem pais que quando os filhos são pequenos, os filhos fazem alguma coisa de errado, derruba alguma coisa, sei lá, qualquer coisa assim. Tem pais que costumam xingar os filhos, né? Xingar, esse menino é burro. Aquela criança ali, ela vai escutar aquela palavra ali, ela vai interiorizar. Então aquilo ali vai se transformar em uma crença para ela. Quando ela estiver numa fase adulta, ela vai se deparar em situações e que ela vai se enxergar como burro mesmo. Por quê? Porque essa foi a programação, foi a crença que foi instalada nela desde quando ela é criança. Então, nessa fase aí de inicial, essa fase que a gente está se conhecendo, conhecendo a nós mesmos, a gente vai se deparar com essas questões e vamos querer saber de onde é que foi que veio essas crenças, né? Esses critérios que foram nos colocados e que a gente pode, por isso que eu falei, depende do ponto de vista. Tem coisas que para você vai ser positiva e tem coisas que para você vai ser negativa. Por exemplo, eu sou um pouquinho lerda para tomar as decisões. Isso pode ser uma coisa positiva ou pode ser uma coisa negativa, vai depender da situação, né? E assim existem vários outros exemplos também, né? Uma outra coisa também que você vai enxergar é aprender a enxergar os outros, né? Os seus amigos, as pessoas com quem você convive, do seu trabalho e etc. Você vai começar a enxergar mais sem as máscaras. Porque às vezes nós gostamos tanto de uma pessoa que a gente passa batido, né? Aquelas questões que não são tão agradáveis, que nos prejudicam, inclusive, e às vezes a gente vai deixando passar, mas a gente começa a enxergar. E aí a gente começa também a perceber que nós somos realmente fruto do meio e que nós parecemos também com os nossos amigos. E que muitas vezes, quando a gente critica algo em alguém, das duas, uma. Ou você tá enxergando aquilo ali na pessoa porque também existe em você, ou porque você queria ser daquela forma e você não consegue assumir aquela forma como a pessoa se expressa, né? Então, isso daí a gente começa a enxergar no outro também.
a gente começa também a enxergar o nosso meio, né? O nosso meio onde a gente convive e a gente começa a enxergar e a entender que os grandes causadores da nossa vida somos nós mesmos. E isso aí, gente, é maravilhoso, porque a partir do momento que você começa a enxergar como o causador de sua própria vida, você sai de um estado de vitimismo e começa a tomar realmente o prumo da sua vida. Começa a assumir realmente a sua responsabilidade. A partir do momento que você sai dessa situação de vitimismo, nossa, isso daí é maravilhoso. Porque muitas vezes nós ficamos reclamando, e quando nós reclamamos, nós estamos colocando a responsabilidade de algo em outra pessoa, em outras situações. Não estou querendo dizer com isso que tudo seja autorresponsabilidade, mas que você é o responsável pela sua vida. Então, se você é o responsável pela sua vida, realmente depende de você buscar formas, buscar alternativas para você resolver aquilo que você precisa resolver na sua vida, porque afinal de contas é a sua vida e você não pode delegar as suas responsabilidades nas mãos de outras pessoas. Isso é maravilhoso, gente. Vocês não sabem como isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Faz muita diferença. E um outro ponto também, né, o ponto 4 aqui desse quesito, é quando você começa a enxergar Deus muito mais na sua vida. Isso aqui também, gente, é maravilhoso. Sabe quando você faz uma retrospectiva na sua vida e que você começa a enxergar momento por momento, que você começa a entender como foi o agir de Deus naquele momento na sua vida. Nossa, isso aqui é maravilhoso demais, porque você entende, você consegue entender e sentir o amor de Deus por você. Deus é amor. É assim que está escrito na Bíblia e é assim que é. Deus, ele é amor. E o tempo todo, gente, ele manifesta o amor dele por nós. Então, nesse processo meu mesmo de autoconhecimento, de transformação, quando eu fiz essa retrospectiva em várias fases da minha vida, que eu estive em situações mesmo de choro, de tristeza, de angústia, eu pude realmente perceber como Deus ele foi maravilhoso comigo em cada momento e assim demonstrando mesmo genuinamente o seu amor. Então, gente, esse nosso vídeo foi mais curtinho e foi esses 4 pontos que eu citei aqui para vocês. O que a gente começa a enxergar realmente nesse processo. Recapitulando, nós nos enxergamos, né, a nós mesmos, enxergamos outros, enxergamos o meio e o principal, enxergamos a Deus. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vamos para o próximo, né? Todo dia vai ter vídeo aqui no nosso canal. Peço a você que curta, compartilhe, comente lá embaixo, deixe seus comentários que eu vou ter prazer, alegria em responder vocês. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!